Meus amados e queridos irmãos e amigos, sou o pastor Edivaldo Filho e hoje, como cidadão, eu passo aqui para fazer alguns posicionamentos. E a minha fala de hoje é: democracia? É uma pergunta. Nunca se ouviu tanto falar nesses últimos dias sobre este nome, democracia. E é interessante a gente perceber algumas coisas. Domingo, final de semana passado, houve manifestações divulgadas em toda a imprensa do Brasil. Grupo pró-democracia. Agora, olha que coisa. O grupo pró-democracia estavam mascarados, e não é a máscara normal do coronavírus, para se prevenir. Não, mascarados, gritando palavra de ordem, partindo para cima da polícia e agredindo manifestantes contrários. Isso é democracia? Democracia, proibição de expressão. Olha o que diz a Constituição, é inviolável a liberdade de consciência, de crença. Ou seja, a Constituição nos dá o direito de nos expressarmos de forma respeitosa, mas todo brasileiro, independente da sua religião, da sua crença, da sua raça, da sua condição social, da sua cor, ele tem o direito de expressar o que ele pensa. Você já observou o que está acontecendo? Os defensores da democracia, eles defendem uma democracia para uma parte da população. Ou seja, se eu faço parte deste grupo, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, inclusive acusar, xingar, denegrir. Se eu não faço parte, eu também não tenho direito nenhum. Isto é democracia. Outra coisa, democracia, nós precisamos de democracia. Tirar os direitos fundamentais do ser humano, o direito de ir e vir. Não, você não pode sair. Mas como assim? A minha liberdade, ela é tolhida em nome daqueles que defendem a democracia? Não é exatamente o contrário? Liberdade de culto. Você observa que tem alguns lugares que estão proibindo literalmente cultos. Olha agora a fala do presidente americano ontem. Abram as igrejas. O povo precisa orar. Isso é bom para a nação. Isso é democracia e não proibições. Censura nas redes sociais. Os que estão defendendo a democracia estão censurando aquilo que você vai falar e o que você não deve falar em uma rede social. Inclusive, existe um projeto no Senado para poder tolir o direito das pessoas se expressarem com censura através das redes sociais. Democracia? Intimidando quem é contrário ao que você pensa? Tanto que a imprensa defende a liberdade da imprensa e o jornalista que teve a polícia na sua casa, que colocou, segundo ele, uma arma na cabeça dele e da sua esposa, 9 meses de grávida. Cadê a associação da imprensa para defender isso? Não tem. Ah, mas o pessoal que defende isso defende democracia. Democracia é isso? Quando eu falo que você não concorda, você me xinga, você xinga minha mãe, meu pai, meus irmãos, você denigre minha imagem. Isso é democracia? Olha que coisa interessante para encerrar esse vídeo. Democracia que uma parte pode se posicionar e outra não. Por exemplo, pastor não pode se manifestar. Porque quando o pastor se manifesta, alguém já vem logo com o preconceito religioso. Pastor não é cidadão? Quer dizer, eu me manifesto sobre algum ponto de vista que eu acredito. Na democracia você não respeita e você defende democracia. Que democracia é essa, pessoal, que está sendo defendida no Brasil? Quer dizer, eu como pastor não posso me posicionar. É a mesma coisa de um médico. Um médico se posiciona. Aí eu vou lá pegar uma foto de uma viagem dele que ele fez não sei aonde para denegrir ele. Eu vou lá, denigro a família dele. Eu vou na clínica dele dizendo que ele é um mau médico porque ele se manifestou. Que democracia é essa? Segundo, quando eu me manifesto como um pastor e digo sempre que é um cidadão, as pessoas sempre vêm logo falando de dinheiro. Como se pastor fosse todos iguais ou fosse igual quem está acusando.
Como é que eu estou numa democracia e quando eu faço um posicionamento daquilo que eu acredito de forma respeitosa, e pode observar que eu pontuo que eu não acredito, mas respeito as decisões. Agora, você já observou o preconceito embutido em muitas pessoas? Quando se fala de pastor, já vem logo falando de oferta. Eu fiz um posicionamento agora dizendo que estava sem poder fazer o culto online na igreja por causa do decreto, e algumas pessoas dizendo, é porque está faltando dinheiro. Se culto online consegue tirar oferta ali com os irmãos presentes? Você já observou o preconceito de algumas pessoas? É como se dissesse assim, você é pastor, mas você não é cidadão. Você é pastor, mas você não tem que falar nada. Sim, então eu não tenho que pagar imposto também não? Eu não tenho direitos e deveres não? Quer dizer, você deixa de ser cidadão quando você vira pastor, padre ou qualquer líder de alguma religião? Ou tem gente que defende uma democratura que só vale para você se posicionar quando você acredita? Cadê o direito ao contraditório? Pessoal, acorde. Tem gente defendendo uma democracia que vai tirar seus direitos individuais, tirar seu direito de culto e penalizar todo mundo que é contrário ao que ele pensa. E aí vão criando subterfúgios, leis com apoio, às vezes, da imprensa e de uma parte do judiciário. A gente precisa acordar. Ou a gente fala enquanto tem voz, ou quando a gente quiser falar, já não pode mais, porque a democracia dos que defendem está parecendo mais uma ditadura do que democracia. Porque na democracia tem direito de falar, inclusive quando não concorda com uma atitude de algumas autoridades. Que Deus abra os olhos do povo brasileiro, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Lutemos pela verdadeira democracia.